Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. É muito bom ter vocês aqui conosco todos os domingos, estudando sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, Dene, Lê, Giovana. Boa noite, Pati e Anthony. Sejam todos bem-vindos aqui. Juliana também. Já vou colocar nosso convidado de hoje aqui na tela. Vou pedir um minutinho só para vocês. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Boa noite, Gladete. Boa noite, Nádia. Ana Paula, bem-vindas, todos vocês. Acho que o convite não funcionou, às vezes acontece isso. Vou tentar mais uma vez, só um pouquinho. Mandei novamente. Se não funcionar, Carlos, você pode sair e voltar de novo, que deve funcionar. No Instagram, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Gente, vocês estão acostumados já, né? Hoje a gente vai fazer o estudo, então, de um novo capítulo, que é o capítulo 8. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite. Estou aprendendo ainda a mexer aqui. Boa noite, Carlos. Carlos, obrigada por ter topado estar aqui conosco e ter estudado o tema de hoje para a nossa conversa. Eu que agradeço o convite. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Obrigada, Carlos. Então, para o pessoal que está entrando agora, sintam-se bem-vindos. A gente vai fazer o estudo hoje do capítulo 8. O capítulo se chama Bem-aventurados os que têm puro o coração. E a gente vai estudar o item que se chama Simplicidade e Pureza de Coração. Então, é o capítulo 8, item 1, 2, 3 e 4. Mas antes da gente começar, a gente sempre gosta de relembrar que o objetivo aqui é fazer um evangelho no lar da associação, como Jesus ensinou pra gente. Quer fazer uma prece de abertura do fundo do coração? A gente faz a leitura de uma partezinha do evangelho aqui, pode ser uma outra obra edificante também. Fazemos os comentários e uma prece de encerramento. Esse é o roteiro que Jesus ensinou, sempre deixando um copo, uma garrafa, uma jarra de água junto a nós para ser fluidificada para o nosso próprio auxílio. Então esse é o convite que a casa faz para vocês nesse momento e que vocês repliquem isso nos lares de vocês. Então, queria saber se o Carlos pode fazer a nossa prece de abertura, por favor. Sim, sim. Vamos nos unir em pensamento a Jesus, aos mentores espirituais da Associação Espírita Fé e Caridade, rogando ao Mestre que permita que estejamos junto de sua equipe nesta noite, para em família, associação, estamos realizando o Evangelho, trazendo os ensinamentos desse Mestre amado para a nossa família. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade e pelas bênçãos que Tu não cansas de derramar sobre todos nós. Graças te damos, Senhor. Bem-vindo, pessoal. Eu vou começar, então, agora a leitura. Repito, né? É o capítulo 8. O item que a gente vai ler hoje se chama Simplicidade e Pureza de Coração. É o primeiro item do capítulo 8. Eu vou ler o item 1, 2 e 3. Eu vou deixar o 4 para vocês lerem na íntegra depois, mas a gente vai fazer o comentário do item completo, tá bom? Então, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham.
Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Essa passagem está em Marcos, capítulo 10, do versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham. Tem ainda o item 4, que eu não vou fazer a leitura aqui, mas convido vocês a lerem. Mas, Carlos, pureza de coração. Tô curiosa para saber o que tu tem para trazer para a gente da tua interpretação desse texto, por favor. Essa bem-aventurança que está no Sermão da Montanha, ela é importante porque ela toca diretamente no nosso maior problema, né? Qual é o contrário de... O que ele diz que é pureza de coração? Kardec diz para nós que é simplicidade e humildade. E ele completa dizendo que o problema maior nosso é o egoísmo e o orgulho. Então, Kardec aqui nos mostra que essa mensagem de Jesus, quando traz a criança para nos dizer da simplicidade, para dizer da candura dela, para dizer que é uma pessoa praticamente isenta de orgulho, isenta de egoísmo, e ele faz isso que se assemelha, ele faz questão de dizer, ele não diz que é igual à criança, mas que se assemelha, né? Então é importante que a gente veja na criança como aquele ser a ser tratado com muito cuidado, né? A gente teve a oportunidade de recorrer a algumas leituras, principalmente de Emmanuel. Tem uma delas que mexeu muito comigo. Eu não lembrava dela, eu não tinha lido ela antes. Está naquele Evangelho segundo Marcos, né? E essa passagem, essa mensagem de Emmanuel, está no livro Coletânea do Além. Eu não vou ler, mas digo para vocês que convido vocês a lerem, porque esse livro tem PDF na internet. E vocês vão ver, eu acho que é a introdução do livro, o prefácio, e que fala criança é o futuro. Olha, se a gente lê, parece que é o momento atual que nós estamos vivendo, né, em termos de guerra, em termos das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. E ele diz que a criança é o futuro. Ele deixa claro, utilizando principalmente essa mensagem de Jesus, quando ele diz, deixa vir a mim as criancinhas, os pequeninos, como ele diz nessa mensagem, né? Porque ele não fala, vinde a mim, ele deixa vir a mim, né? E mais ainda, ele acrescenta, né, como está aqui numa passagem do Evangelho, deixa vir a mim as criancinhas, se não as impeçais. Quer dizer, ele deixa claro que não as impeçais de ir até Jesus. O que a gente entende isso? Ir até os conhecimentos, os ensinamentos, a boa nova que Jesus nos trouxe. Isso é o fundamental para todos nós, né? Que a gente não impeça as criancinhas. E ele diz, claro, que nós hoje somos as criancinhas de amanhã no processo reencarnatório. Então nós temos que
zelar por nós também, para que a gente possa ter com mais segurança, superar as nossas dificuldades que a gente tem de muito orgulho ainda e muito egoísmo. Essa mensagem, bem-aventurados que têm puro coração, nos lembra isso. Qual é o caminho que nós vamos chegar a Deus? Se nós queremos realmente evoluir, nós precisamos olhar para nós, verificar como nós estamos agindo, como nós estamos pensando e tentar, passo a passo, ir eliminando tudo aquilo que a gente ainda tem de orgulho e de egoísmo. Essa passagem, ele tem um momento aqui em que ele diz assim: desse modo, a par do esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, voltemo-nos para as crianças de agora, cônscios de que muitos de nós seremos a infância do porvir. Aí ele dá a orientação. Organizemos o lar de forma que é do lar que forma o coração e o caráter. E a escola, organizemos a escola, que iluminará o raciocínio. Então, a orientação que ele dá é essa. E ele conclui dizendo assim: cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual do Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre. Qual é o sentido que nós temos hoje da existência terrestre? Colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Então, essa matéria nos traz justamente isso. Jesus dizendo para nós que nós precisamos cuidar das crianças. E para cuidar das crianças, ele diz que o processo é educacional. E começa no lar. No lar onde traz o caráter das crianças, vai formar esse caráter nelas, vai formar que será um dia um homem de bem. É no lar. Mas também a educação, né, que vai facilitar que a criança desenvolva o raciocínio. Então é fundamental que a gente tenha na criança, né, o nosso objetivo maior. Lembrando que essa criança de hoje será o pai de crianças, pai e mãe de crianças de amanhã. Que lar será esse se essas crianças de hoje não tiver uma boa formação com os ensinamentos do mestre? Como é que essas pessoas, se não tiverem essa formação, irão passar esses valores para os seus filhos? Dar a eles confiança para que possam seguir na direção para que seja um homem de bem. Então, Júlia, o que a gente encontra também no Evangelho, comentário de Kardec, é que algumas pessoas podem alegar, e com um acerto, de que essa criança de hoje, em vidas anteriores, já teve problemas, ainda trazem consigo resquícios de egoísmo, de orgulho, mas só que ele lembra que a criança, ela ainda, o espírito que ela traz, que é ela, por limitações do corpo físico, ela não pode assumir toda a sua plenitude. Essa plenitude ela começa a assumir a partir dos 7 anos, vai até os 14, quando aí assume totalmente, por limitações do corpo físico, né? Então, Kardec, no item 4 do Evangelho, ele conclui assim: o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, Kardec aqui interpretando essa passagem do Evangelho, deixando claro para nós, né, que mesmo essa criança, sendo de um espírito que traz muitos problemas com ela de vidas anteriores, mas que isso aí só vai aparecer mais tarde.
E que é nesse momento da infância, onde tem isso aí latente, ainda não aparece, que os pais têm oportunidade de ter um espírito ali que vai receber mais facilmente essas orientações que vão formar o seu caráter. Então, é importante que a gente tenha na criança, não aquela criança é ruim, é mal, aquilo ali em vidas anteriores foi isso, foi aquilo, não. Aquilo ali é um irmão nosso que está tendo a oportunidade que nós tivemos, né, de uma encarnação para novos aprendizados, para que possa ir pouco a pouco, deixando o homem velho para um novo homem calcado na boa nova de Jesus. Júlia, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, a gente deu uma pincelada. Acho que é uma lembrança bem importante, né, Carlos? Porque a gente aqui no decorrer da leitura do Evangelho e no estudo da doutrina espírita, a gente sempre relembra que somos espíritos imortais, que a gente traz muita bagagem conosco e tudo isso é verdade, né? Mas essa parte traz um porém, uma vírgula na questão da criança, de que sim, né, as crianças, como todos nós, trazem essa bagagem, mas nesses anos iniciais, que nem você trouxe, elas são mais abertas, mais suscetíveis a novas ideias, a novos ensinamentos, é uma forma diferente de olhar. Por isso que esse texto que você trouxe, né, Carlos, fala para a gente organizar o lar, porque a gente vai estar formando esse coração com novas ideias, novas tendências, apresentando um novo mundo para essa criança. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter e levar Jesus até elas, né? Ou deixar que elas vão até Jesus e se descubram depois sozinhas. Mas é um lembrete, porque são essas crianças que vão formar aqui o nosso planeta no futuro. E se hoje a gente vê, que nem você também comentou, né, guerras, as dificuldades, as disputas pelos poderes, a solução está nelas, está nessas crianças que vão crescer. E eu acho legal também dessa passagem, Carlos, é que ela tem duas formas de olhar para ela. Essa, que é muito importante, e também a que você trouxe da gente, enquanto criança, que temos que ter o coração puro que nem essas crianças têm, né? E esse é um grande desafio, né, Carlos? Porque a gente é cheio de orgulho e de egoísmo, mas é possível, senão não seria feito o convite, né? Exatamente. Dentro daquela ensinamento de Jesus para que a gente se aperfeiçoe, sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai, como é que nós vamos chegar a isso sem que a gente elimine o orgulho e o egoísmo que a gente ainda carrega, né? E o mais fácil é que durante a infância é que os pais possam ir orientando os filhos para que eles sejam alertas nesse sentido, de tal forma que quando aquele espírito assumir totalmente aquele corpo, já na idade mais adulta, né, da adolescência para frente, ele já tenha recursos para superar aquela dificuldade que ele traz, né, para que ele se sinta fortalecido em fazer a reforma íntima que ele precisa fazer. Então, a infância é fundamental. Tem um outro olhar também, Júlia, que eu gostaria de pensar, relacionar, refletir com vocês, que é um olhar assim, nós ainda, em termos de evolução espiritual, estamos na infância. E quando Jesus faz o convite, deixai vir a mim esses pequeninos, quer dizer, deixai vir as minhas criancinhas, a gente também pode ver por uma outra maneira, que nós ainda estamos na infância e que precisamos nos apegar em termos de aprendizado aos ensinamentos de Jesus. Nós também precisamos ir a Ele, né? E Ele diz, não atrapalhe aqueles que queiram ir ao meu encontro. Jesus deixou claro, deixa que passe, deixa que venha. E nós, adultos, precisamos ter noção disso. Nós precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus e, principalmente, vivenciar, o que é a nossa parte mais difícil, né?
Sobre a pureza de coração que a gente deve buscar. Eu A não entendi. dificuldade que eu, pelo menos, vejo, né, nesse processo da pureza de coração, e que é um convite que a doutrina espírita vive reforçando para todo mundo, é o do autoconhecimento, né, Carlos? Para a gente ter o coração puro, ou seja, livre de orgulho, de egoísmo e trazer a humildade, a bondade, a gente tem que primeiro se conhecer, para saber no que a gente tem que melhorar e para saber os deveres que nos cabem, né, Carlos? Para a gente saber como agir nesse dia a dia. E muitas vezes a gente não para fazer essa reflexão de quem somos, o que eu estou procurando, o que eu tenho que melhorar. A gente vive, né, no dia a dia, nas atividades e não para fazer essa reflexão. E muitas vezes a gente busca o culto externo, a gente vai à casa espírita, por exemplo, e é muito importante, gente, mas a gente busca isso e esquece de buscar o culto interno, que é justamente esse, o do autoconhecimento. Por exemplo, estamos aqui, né, Carlos, conversando, eu, você, o pessoal, às vezes contribui com os comentários. Mas e depois? A gente para refletir o que essa mensagem tocou pra gente amanhã, quando acontecer alguma coisa no nosso dia a dia, a gente vai refletir como a mensagem de hoje vai nos ajudar. Esse é o processo de se autodescobrindo e estudando e melhorando até que o coração vai ficando pouco a pouco puro, né, Carlos? E eu gosto muito do... É uma metáfora, enfim, por exemplo, tem um copo com água suja. Uma forma de limpar a água que está dentro desse copo e colocar uma água melhor, uma água limpa, é você ir colocando água limpa dentro dessa água suja. Uma hora a água suja não vai mais estar ali, porque não vai ter espaço para ela, e vai ficar só a água limpa. Então, para a gente limpar os nossos corações e eles ficarem puros, é colocando coisa boa para dentro. Toda vez que a gente coloca coisa boa para dentro, as coisas ruins vão saindo, porque não sobra espaço. Então esse é o convite de Jesus, né? Que a gente, e o colocar coisas boas para dentro, na verdade, Carlos, é fazer coisas boas para fora, né? Toda vez que a gente busca fazer coisas boas para os outros, a gente está limpando um pouquinho o nosso coração. E não é do dia para a noite também, né, Carlos? É um pouquinho todo dia. A gente lendo Céu e Inferno, aquelas entrevistas que Kardec fez aos espíritos felizes, aqueles que desencarnaram bem, estavam bem, Kardec pergunta a todos eles o que foi necessário para que eles chegassem a esse resultado bom. Todos eles falaram três coisas, né? Primeiro é você ter coragem, e essa coragem, eles deixam claro que a coragem para você mudar dentro de você aquilo que precisa ser mudado. Quer dizer, essa reforma íntima, é esse olhar para si mesmo e tentar ir melhorando. Segundo, eles acrescentam que é necessária a paciência, porque eu não consigo mudar da noite para o dia. Eu tenho que ter persistência e cada dia fazer um pouquinho, quer dizer, isso é ter paciência. E a terceira coisa que eles falam é que a gente aceite as coisas que aconteçam com a gente de uma maneira de aprendizado, sejamos resignados. Né? É a terceira coisa. E a quarta, que alguns deles falam, é a prática da caridade. Né? E eu estou falando isso porque tem um outro texto também nesse Evangelho segundo Marcos que fala da criança. Ele diz assim, né? O título da mensagem, ele diz assim: por amor à criança. Então é uma mensagem que convida a todos nós a dar uma olhada à criança, não só a criança do nosso lar. Esse nós estamos cuidando e esperamos que tenhamos o cuidado de deixar que elas cheguem aos ensinamentos de Jesus, mas também as crianças que não são do nosso lar. O que a gente vê aí, a gente sai, vê, são crianças em que o lar deles não está organizado. Né? Nem sempre eles têm um estudo numa instituição organizada. Então, que a gente possa colaborar da melhor maneira possível. Ele nos convida, então, à caridade. Quer dizer,
A gente, às vezes, fica muito apegado aos nossos filhos, netos, né? A gente está apegado a eles, mas não basta. Nós temos que fazer um esforço a mais, como você falou há pouco, né? Para que essas crianças também possam ter um novo horizonte. A gente sabe das limitações que a família deles tem em termos não só de recursos materiais, mas às vezes, muitas vezes, os recursos materiais não é o problema maior. O problema maior é o recurso moral, é o recurso intelectual, e todos nós temos condições de colaborar com isso. Não é abrir a cabeça deles e botar um enlatado, não. Mas conversar, se colocar à disposição para ajudar, conversar com essas crianças, ter um tempo com elas, dar o exemplo para essas crianças. Quer dizer, isso, no meu entender também, é deixar essas criancinhas irem até Jesus através de nós. Que a gente possa colaborar nessa rogativa de Jesus. Muito bem colocado, seu Carlos. Ô Carlos, eu gostaria de compartilhar, não vou ler na íntegra, mas é uma historinha que está no livro Jesus no Lar, de Chico com Emmanuel. Eu vou ler só um pedaço dela, vou resumir, mas se alguém quiser ler, também tem o livro em PDF, é só colocar Jesus no Lar, PDF, acha? É o item 3, é o terceiro capítulo do livro. O nome do capítulo é Explicações do Mestre. Estava ali um grupo conversando junto com Jesus, no lar de Simão Pedro, e aí a Sara, que era esposa de Benjamim, ela estava assim, estava alegre com a ideia de viver o reino de Deus, viver os ensinamentos de Jesus, mas aí ela fala assim, né, como é que eu faço se eu ainda não consigo desculpar quem me ofende? Se eu não entendo aqueles que preferem viver a vida material, eu sou apegada ainda aos meus bens. Ela lista uma série de dificuldades que ela ainda tem, mas que ela já quer seguir Jesus, mas que ela não consegue ainda não viver essas dificuldades. E aí, Simão Pedro fala, precisa-se boa vontade. E aí, chega Jesus, ouvindo tudo isso, e pergunta para Sara assim, ó. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Com o que ela trabalha? Aí ela respondeu, é a criação de cabras. E aí Jesus faz outra pergunta. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro para que você possa consumir? E aí ela responde, Senhor, antes de qualquer coisa, eu preciso lavar com muito cuidado o vaso em que o leite será depositado. Se qualquer detrito ficar no vaso, em breve todo o leite fica azedo. E aí Jesus sorriu e explicou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Daí ele finaliza assim. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. E aí ele finaliza com a última frase dizendo: o orvalho num lírio, alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Então, essa história simples, né? Jesus sempre trazia os ensinamentos para o dia a dia. E foi isso que ele fez aqui com a Sara, né? O nosso coração, ele tem impurezas ainda. Ele tem coisas sujas, que nem comparando aqui com o vaso da história. Então, é natural que a gente tenha boa vontade, que a gente queira mudar, mas a gente vai se encontrar no meio do caminho com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, mas a gente não pode desistir. A gente tem que insistir nessa limpeza interna do nosso coração para que no futuro
tudo que entre de bom permaneça bom. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer. E a prática da caridade, que o Carlos trouxe, né, Carlos, das obras de André Luiz como a última etapa, a caridade que vai fazer o nosso vaso do coração ficar limpa. Sem ela, a gente pode fazer todas as outras etapas, né, Carlos? A gente pode ter coragem, paciência, resignação, mas se a gente não tiver a caridade, vai estar incompleta, porque é ela que vai dar essa limpeza que a gente precisa, da pureza do coração. Pelo menos foi essa a interpretação que eu fiz da história, Carlos. Perfeito, está correto. E a história é linda, né? Esse livro é lindo e todas as histórias são... Porque elas trazem Jesus para o nosso dia a dia. Quer dizer, ele pega a Sara e traz para o dia a dia da Sara. O ensinamento dele está calcado na vivência da Sara. Aí ela entende mais fácil. É uma maneira muito didática, muito pedagógica de passar o ensinamento, né? E a gente realmente, se a gente mantiver o orgulho, mantiver o egoísmo, fica qualquer coisa boa que entre não vai ter muito espaço. Nós temos que fazer um esforço para analisar. Isso que eu estou pensando, o que tem de egoísmo nisso? O que tem de orgulho? Isso que eu estou pensando em fazer, isso está movido, por trás disso, o que está movendo isso é orgulho, é egoísmo? A gente precisa parar para analisar, né? A gente, às vezes, age muito só pela intuição, mas a gente precisa fazer aquela análise em que Jesus disse: não faça o outro que não quer para você. Então, por que eu não vou fazer o outro? Porque isso aí vai prejudicar o que vai prejudicar, então eu não vou fazer. O que está movendo isso? É o orgulho, é o egoísmo? Eu preciso diminuir. Gente, essas duas palavras são chave na nossa evolução espiritual. Nós precisamos nos esforçar para termos simplicidade e pureza de coração. Precisamos nos esforçar para diminuirmos o egoísmo e o orgulho que a gente ainda carrega. E não é pouco, não. Então, é uma tarefa difícil, porque nós estamos acomodados, a gente não quer mudar, acha que assim está bom, quando na realidade a gente precisa melhorar. Nós estamos aqui encarnados para melhorar. E o nosso foco de melhorar é em cima disso. Melhorar, sermos mais simples, sermos mais solidários, vemos as coisas com caridade, como você falou. Eu não sei se a gente ainda tem um tempinho. Temos sim, Carlos. Um livro que eu gosto muito quando eu faço Evangelho aqui no Lar é um livrinho que se chama Vivendo o Evangelho, sabe? É do espírito de André Luiz. E sobre esse capítulo eu vou ler só o final que ele fala. Ele diz a conclusão que ele faz, ele diz assim: criança e homem de fé realmente se assemelham. Jesus tomou a infância como símbolo da pureza do coração, entendendo que a criança é o filho que deposita confiança nos pais, atende suas recomendações, reconhece-lhes o valor, obedece aos ditames da disciplina e do estudo e é submisso ao esforço constante do crescimento integral. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma, abandonar a crença orgulhosa de que é o rei da criação e assumir definitivamente a condição de filho de Deus. Nós temos que lembrar que nós não somos deuses, né? Porque o orgulho nos faz ser assim, né? Que nós somos realmente filhos de Deus, somos servidores do Pai. É isso, Júlia, que a gente tinha preparado para hoje. E quão bom, né, Carlos, é a gente se ver como filho de um pai que é justo, bom e amoroso. A gente só se esquece de se ver assim, mas quando a gente passa a ter esse olhar é muito melhor. Fica muito mais fácil, né? Com certeza. Carlos, muito obrigada pela tua contribuição hoje. É sempre muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço, de coração. A gente recebeu algumas mensagens aqui no início dizendo que era muito bom estar vendo o seu Carlos aqui no Evangelho, então repasso
as Eu tenho mensagens. dificuldade de ver essas mensagens. Então, um abraço, um beijo no coração de todos vocês que estão aí com a gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. O pessoal tá mandando bastante coração aqui para ti, Carlos. Agradeço, Carlos. Então, eu vou convidar todo mundo para a nossa prece de encerramento. Eu vou fazer ela, mas antes de eu iniciar, eu vou ler um parágrafo de um texto de Emmanuel e vou emendar com a nossa prece de encerramento, então. Está no livro Deus Conosco. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Então vamos agradecer a Jesus por trazer esse céu dentro dos nossos corações, iluminar os nossos pensamentos e sentimentos. Vamos imaginar os nossos lares sendo abençoados e higienizados. Imaginar todos os corações, aqueles que estão mais próximos de nós e aqueles um pouco mais distantes, que eles possam ser envolvidos nesse amor de Deus. Te agradecemos, Jesus, pelo carinho, pelo cuidado e por todos os ensinamentos. Que possamos levar os ensinamentos de hoje nessa semana que se inicia. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos. E até domingo que vem.